Olá, meus amores! Nossa aula de história hoje nós vamos revisar, né, o nosso conteúdo. Então, vocês vão pegar aí a apostila complementar na página 26. Nós vamos fazer a leitura e depois nós vamos fazer uma atividade bem legal aí, tá? Então, é bem simples. História. Eles eram donos da terra antes da chegada de Cabral. Tia, quem foi Cabral? Lembra que a tia Mônica contou a história de que quem moravam aqui antes de chegar eram os índios e os portugueses vieram em busca das índias, não é? E quem comandava o navio era Pedro Álvares Cabral, tá? Então por isso que falou Cabral. Então quem tava comandando aquele navio que chegaram aqui, como a tia Mônica já contou a história para vocês, era Cabral. Então, eu fiz um resuminho, né, pra gente homenagear os índios. Por quê? Porque quem era donos das terras, na verdade? Os índios, não é? Porque eles já habitavam aqui. Então, quem chegou invadindo foram os portugueses europeus, né? Então, os índios, eles são importantíssimos na nossa história. Então, bem no livrinho de vocês está falando 19 de abril, dia do índio. E aí tem 4 índiozinhos que vocês vão colorir bem bonito. Olha o da tia Mônica, ó, como ficou bem coloridinho, bem bonitinho, tá? Então nós vamos fazer a leitura aí. Quando Cabral chegou no Brasil, encontrou cerca de 2 a 5 milhões de índios. Então foi o que a tia Mônica já contou para vocês. Os índios não conheciam a escrita. Eles não conheciam escrita, não conheciam leitura, não conheciam palavras, né? O que os índios faziam para sobreviver? Eles caçavam, pescavam, plantavam, fabricavam cerâmicas e armas de caça. Só armas para caçar. Eles não tinham nem noção de violência, porque eles viviam num mundo de paz. Os índios tupis conheciam o fogo, adoravam Tupã, o trovão, Jaci a lua, Guaraci o sol. Então eles tinham alguns deuses, eles adoravam alguns deuses que eles falavam que era o deus da lua, o deus do sol, né? Eles adoravam esses deuses. Viviam em aldeias ou tobas formadas de ocas e malocas. Na ocara, praça, faziam suas festas e rituais religiosos. Então eles pintavam o rosto, faziam suas festanças, eram bem animadas as aldeias. O chefe da aldeia era Moroxbixaba e o chefe religioso era o pajé, curandeiro da tribo. O pajé, ele fazia as curas, era como se ele fosse um médico espiritual. Ele descobria as doenças e passava os remedinhos. Era o pajé, era o responsável. Tomavam banho diário, fumavam, dormiam em redes e criavam muitas lendas. Então nós conhecemos várias lendas que foram herdadas lá dos índios, lembra? Então que foram passadas para nossa diversidade. Acrescentaram muitas palavras no nosso vocabulário. Por exemplo, quais são as palavras que vêm lá dos indígenas? Abacaxi, uipê, tietê, caatinga, e tem outras mais palavras que vieram da linguagem dos índios, tá? Da linguagem indígena. Então, a gente teve mais um pouquinho de conhecimento aqui do que a tia Mônica já passou de história para vocês. Então, vocês vão pegar a apostila complementar, que eu falei para vocês, é a volume 4, tá? Então, vocês não esqueçam que é a apostila nova. A tia Mônica vai colocar aqui para vocês não esquecerem disso. É a última, é a volume 4. É a nova apostila, a do volume 4, tá? Aí vocês vão pegar, vai fazer a leitura, 4 dias já fizemos, né, a leitura. E aí nós vamos fazer a atividade da página 26 ainda.
vocês vão encontrar 7 palavrinhas aí no caça-palavras, tá? Que está relacionado aos índios. O que está relacionado aos índios? Então, você vai achar 7 palavrinhas aí. Depois que você fizer a cruzadinha, você vai colocar umas palavrinhas aí escritas. 1, cocá. 2, oca. Pajé, arco, flecha, aldeia. A tia já fez essa atividade, vou mostrar de longe, tá? Eu quero de vocês bem bonitinha assim, ó, toda colorida, tá? Já já eu volto para fazer a correção. É bem simplesinha. Façam aí com bastante capricho. Então, vamos lá, fazer uma nova leitura. História. Eles eram os donos da terra antes da chegada de Cabral. Quando Cabral chegou no Brasil, encontrou cerca de 2 a 5 milhões de índios. Os índios não conheciam escrita. Eles caçavam, pescavam, plantavam, fabricavam cerâmicas e armas de caçar. Os índios tupis conheciam o fogo, adoravam Tupã, o trovão, Jaci, a lua, Guaraci, o sol. Viviam em aldeias ou tobas, formadas por ocas e malocas. Na ócara, praça, faziam suas festas e os rituais religiosos. O chefe da aldeia era Morubixaba e o chefe religioso era o pajé, curandeiro da tribo. Tomavam banho diário, fumavam, dormiam em redes e criavam muitas lendas. Acrescentaram muitas palavras ao nosso vocabulário: abacaxi, ipê, tietê, caatinga e etc. Então, essa é um pequeno resumo sobre a nossa história. Aí nós fomos lá para a cruzadinha, para achar 7 palavrinhas. Então, aqui, ó, aldeia, pajé, flecha, cacique, oca, cocar e arco. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas palavrinhas vão estar aqui, ó, para vocês novamente fazer as cruzadas. Cocar, oca, pajé, arco, flecha e aldeia, beleza? Então, essas foram as atividades aí da página 26, tá? Relacionada à história. Beijo no coração, espero que todos tenham acertado. Amo vocês.